Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar coisas referentes à terra de Israel. Você vai aprender hoje o que é Iron Dome e por quanto tempo esse sistema de defesa pode defender a terra de Israel. O ponto mais importante é falar sobre o sistema de defesa de Israel. Esse é um vídeo que ele é mais direcionado para judeus. Se você conhece judeus, pessoas que você acha interessante, que assista esse vídeo, eu queria que você compartilhasse esse vídeo, porque essas instruções têm que chegar à terra de Israel. Eu vou estar falando aqui para os irmãos em Cristo, pessoas que já conhecem o Senhor Jesus, mas o meu desejo é que essas instruções cheguem em judeus. Então, não é um vídeo ainda apropriado para judeu assistir, mas judeus que creem em Jesus, seria bom assistir esse vídeo, para ir começar despertando eles já para as coisas que vão sobrevir sobre a terra de Israel. Até que o Senhor, com certeza, ele vai dar capacidade para a gente ministrar essa palavra em hebraico e inglês e falar de uma outra maneira mais apropriada para a terra de Israel. Tá certo? Então é o seguinte, por causa desses conflitos que a gente tem visto nesses últimos dias entre Israel e Palestina, ou seja, não a Palestina em si, mas os terroristas, da Palestina. Então a gente tem aprendido muitas coisas sobre a terra de Israel, muitos canais estão fazendo bons vídeos falando sobre o sistema de defesa de Israel, falando sobre os ataques e sobre essas coisas que Israel vem sofrendo por alguns anos. E como eu falei para vocês nos podcasts anteriores, esse vídeo também vai fazer parte do podcast, porém com imagem, mais trabalhado. Os irmãos estavam pedindo para aparecer no vídeo, então eu estou aparecendo no vídeo e vai ter imagens para você assistir. Não é um vídeo para você ficar só ouvindo, tá? Tem que assistir. Então a gente tem aprendido muitas coisas sobre a terra de Israel, mas nem todos têm o interesse de anunciar as coisas que Israel precisa ouvir. Caso você seja judeu, judia e mora na terra de Israel, vocês têm visto como a terra de Israel se gloria por causa do seu sistema de defesa. E aqui eu vou estar falando coisas positivas e coisas negativas a respeito do sistema de defesa. Porque a terra de Israel ainda falta dar ouvidos às próprias palavras de Moisés e crer nos profetas. Muitos judeus não acreditam no Novo Testamento porque não acreditam nos profetas, não dão ouvidos ao que Moisés diz. Eles estão presos em religião chamada judaísmo. Muitas coisas que são praticadas lá na terra de Israel são praticadas como tradição humana, não como mandamento do Senhor. Então eles deveriam olhar para o contexto e se fazer algumas perguntas. Mas eles são incapazes de fazer essas perguntas porque eles não dão ouvidos ao que os profetas dizem. Mas hoje eu vou mostrar aqui para vocês o que os profetas falam sobre os judeus de hoje e sobre a terra de Israel. Qual é a nossa missão, a missão deles e o que verdadeiramente pode proteger eles dos ataques que sobrevirão, porque não vai parar. Pode até parar agora, haver um momento de paz, um cessar-fogo, mas isso volta. Desde 2009, esses grupos terroristas vêm se levantando contra a terra de Israel. E aí a terra de Israel vem se aperfeiçoando no seu sistema de defesa, mas ela não vai dar conta de se defender. E eu vou mostrar isso para vocês hoje na palavra de Deus. Então é o seguinte, o que é Iron Dome? Isso é a palavra em inglês, É um domo de ferro. Eles consideram isso como tipo de uma cúpula, imaginatória, uma cúpula que está defendendo a terra de Israel dos ataques vizinhos. E com certeza está defendendo, está cumprindo o seu papel ali. E é um sistema de defesa caríssimo e muito tecnológico, Não são todas as nações que têm esse sistema de defesa. Eu nem sei se outras nações têm esse sistema de defesa, mas Israel precisaria ter. O problema é que eles se enganam achando que é o Deus de Israel que está defendendo eles nesse momento. E não é. Se eles olhassem, pelo menos para a história de Josué, eles iriam ver que não era cavalo, arco, flecha, escudo, capacete, nada dessas coisas que fariam eles vencer as batalhas. E sim, eles tinham que guardar os mandamentos de Deus. Deus falou para Josué que Deus seria com Josué. Por onde quer que ele fosse, seria igual como Moisés. Só que Moisés não foi homem de batalhas e guerras. Houve algumas batalhas, mas Josué foi um homem de batalhas e guerras. E Josué só perdeu uma batalha quando houve pecado no meio do povo de Israel.
Então Deus prometeu para Josué, e na verdade prometeu para todo o povo, que nenhum inimigo resistiria diante de Israel. Só das nações ao redor ouvir falar de Israel, elas tremiam de medo. Então, vários salmos, inclusive aquele que eu falei no podcast anterior, esse daqui eu não sei se é o podcast 22 ou 23, é um vídeo que eu vou fazer em algumas partes, mas nos podcasts anteriores, talvez o 20 ou 21, eu li o Salmo 44 e mostrei que os salmistas falavam, não é por nossa força, não é por nosso escudo, não é por nossa habilidade que nós vencemos os nossos inimigos, mas é pelo nome do Senhor, é pelo Deus de Israel, é pela tua força, pela tua majestade, etc. e tal. Quem dera se Israel falasse essas palavras hoje. Mas vocês podem confirmar o que eu estou falando, não somente nas palavras do próprio ministro de Israel, que está bêbado espiritualmente, Netanyahu, está bêbado espiritualmente, como Deus falou pelo profeta Isaías e profetizou muito bem a respeito do povo dele. O meu povo está bêbado, mas não de vinho e nem de bebida forte. Está bêbado espiritualmente. Porque tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Isso é o profeta Isaías falando, mas tem vários outros profetas falando. E no contexto vocês vão ver que os profetas estão revelando o evangelho, o filho, o tempo todo, o Messias deles, que eles rejeitam, vez após vez. Por isso, vez após vez, inimigos vão se levantar contra a terra de Israel. E vai chegar um momento que ninguém vai poder cobrir eles. A cobertura de Israel não é de ferro, é de ouro. Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho adiante. Então, irmãos, eles estão cegos, estão bêbados espiritualmente, tem canais bons no YouTube, ótimos. Um deles é Aline com Israel, Israel com Aline. É um canal muito bom, uma judia simpática, mas ainda não tem o temor do Senhor. Porque se tivesse, daria ouvido às palavras de Israel e anunciaria à própria terra, aos próprios irmãos deles, as coisas que eles vão sofrer. Então é preciso ter amor pelos profetas, ler os profetas e falar conforme os profetas. Em Isaías capítulo 8, do verso 16 em diante, a Escritura diz que se eles não falarem conforme a lei e o testemunho, não haverá luz, eles não verão a alva. E eles não falam conforme a lei e o testemunho. Quais são as palavras de Netanyahu quando o cerco aperta? Ele fala que eles venceram o Egito, venceram a Síria, os gregos. Cadê os gregos? Os gregos não podem subsistir diante da gente. Nós não éramos nada, agora somos uma das nações mais importantes da Terra, comparada aos Estados Unidos. Nós temos os armamentos mais fortes do mundo. Nós. E lá no final ele fala Hashem e alguma coisa. Isso não é da glória para Deus. Isso é da glória para Israel. O tempo todo eles tiram a glória que é devida ao Messias, que eles já negaram uma vez e continuam negando, e dão glória ao próprio povo de Israel. Por isso que nos profetas, Ezequiel, quando Deus fala que vai se santificar diante de todas as nações, então é profecia para o futuro, Ezequiel 38, 39, Gog e Magog contra a terra de Israel, ele fala que não faz isso por amor a eles, a casa rebelde, mas faz por amor ao nome dele que está sendo profanado entre as nações por causa deles. Por que eles não falam conforme a Torá e os profetas? E ainda mais, para piorar as coisas, aqueles que têm o testemunho de Jesus dão um péssimo testemunho para o mundo. Igrejas, doutrinas, conflitos. Como que a terra de Israel vai crer se a gente nem fala de lei e profeta direito, corretamente? Se a gente luta para defender doutrinas humanas? Entende o que eu estou falando? Então, uma mensagem limpa da Torá, dos profetas, sem o Novo Testamento, por enquanto, tem que chegar até a terra deles. Eles têm que ver, eles têm que entender o que vai acontecer. Porque Deus promete abrir os olhos sobre a casa de Judá. Zacarias 12, ele fala que vai abrir os olhos sobre a casa de Judá e fechar os olhos dos povos ao redor. Não quero repetir tudo aqui de novo, né? Nos podcasts anteriores eu já falei sobre isso. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas informações. Israel teve que se recompor.
Israel hoje só é a terra de Israel reconhecida pelas nações, não é porque eles são bons e porque eles venceram as batalhas. Lembra da Batalha dos 6 Dias? Eles não entenderam também isso, né? A Batalha dos 6 Dias em 1967. Se a batalha foi de 6 dias, no 7º eles tiveram descanso. Eles não entenderam essa parábola que o Deus de Israel criou. Deus de Israel batalhou por eles. Batalhou, mas para se cumprir as promessas que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, mas não por amor ao povo judeu, agora que supostamente estaria obedecendo a Torá. Porque Deus prometeu no livro da lei que se eles obedecessem a Torá, eles seriam cabeça das nações e não cauda. As nações pediriam emprestado para Israel e não ao contrário. Então eles se confundem pelos tempos, acham que o Deus de Israel está muito feliz com o que eles estão fazendo, construções, prédios, tecnologia, está a cara da grande Babilônia, desse mundo todo. E eles nem param para pensar que lá no lugar mais santo de Jerusalém, onde um dia foi construído os templos, tem o que lá? Uma cúpula, domo da rocha, uma bandeira do inimigo, na cara deles. Por que o Deus de Israel iria permitir uma coisa dessa? Por que o Deus de Israel permitiu que existisse um outro Deus chamado de Alá, que se chama de único Deus, na cara deles? E que desmente eles, e que batalha contra eles? E que tem um livro chamado Alcorão, ou Corão, que arrebatou mais pessoas no mundo do que a própria Torá arrebatou, cristãos e judeus juntos. Por quê? Eles não param para pensar nisso, né? Por que há quase 2000 anos não tem santuário? Cadê? Porque eles não estão obedecendo a palavra de Deus. E Deus só permitiu que a terra de Israel fosse reconhecida pelas nações e que Jerusalém passasse a ser capital de Israel. Não sei por quanto tempo, mas parece que agora vai ser fixo até o fim, né? Até que se cumpram algumas profecias que estão em Zacarias, que a cidade vai ser tomada, o inimigo vai entrar na cidade, metade de Jerusalém vai para cativeiro, as mulheres vão ser forçadas, e eles pensam que nada disso vai acontecer. Eles pensam que o domo de ferro, vai proteger eles de todos os ataques. Glória ao domo que o Israel criou. E aí, para disfarçar, né, supostamente é o Deus de Israel que está protegendo eles disso. Tem dois lados da moeda aí. Deus, ele está olhando para a terra de Israel. E ele não está permitindo que o inimigo consuma toda a terra de Israel. Mas tanto Israel como o seu domo de ferro e o seu primo, o seu amigo que eles vão construir, né, aquele que manda laser, que é mais barato, todos eles vão ser cercados. E aí só vai existir um que vai poder fazer capar sobre Israel. Não é? Porque o domo de ferro em inglês chama Iron Dome. E em hebraico chama Kipat Bazel. Eu acho que é isso. E a palavra kippah vem de... Sabe, eu acho, né? Eu acredito que eu estou certo nisso. Não sei. Mas o kippah que eles usam na cabeça, eu acredito que chama kippah porque fala de cobertura. E aquele Kipat Bazel é como se fosse um domo de ferro, certo? Kippah vem da palavra kapar, que Deus usa na palavra no propiciatório. O propiciatório é de ouro, não é de ferro. Ferro é as pernas da estátua. Ferro é Roma. Ouro fala das coisas do Senhor. Eu sei que a cabeça da estátua de Nabucodonosor, visão de Nabucodonosor, interpretada por Daniel, coisa que eles não falam, não ligam, né? Mas eu sei que a cabeça é de ouro, mas aí nós estamos falando de uma outra coisa, né? Ouro relacionado ao tabernáculo, ao templo de Deus. Então, o que cobre os pecados de Israel e o que protege eles é o capar de ouro, é o propiciatório, ouro puro. E aquilo aponta para eventos futuros, porque nós estamos falando da sexta festa, que antecede a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é um Shabat na terra, é um milênio, revelado pelo profeta Zacarias. Deus fala que todas as nações terão que subir de ano a ano à festa dos tabernáculos para adorar o rei. Quando que isso vai acontecer? No nosso tempo? Não. Aconteceu no passado? Não. E por que foi usado somente a festa dos tabernáculos?
porque as festas falam de tempos determinados. E os profetas revelam todos os sentidos dessas festas. Praticar festas não é como a terra de Israel pratica. Vamos tocar trombeta, vamos pegar chifre de carneiro e ficar fazendo barulho no mês 7, dia 1. No mês 7, dia 10, vamos todos fazer uma reflexão anual, porque isso seria supostamente guardar o dia da expiação. Aí nos tabernáculos vamos todos habitar em cabanas, porque isso é o que está escrito na Torá. Não é o que a Torá está dizendo. A Torá está revelando realidades espirituais do trabalho do Messias nessa terra. E eles não conseguem compreender, porque o profeta Isaías e o profeta Ezequiel foi enviado a um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Por isso que eles não entendem. E por isso que infelizmente um mal sobrevirá sobre a terra deles. E todas as tecnologias deles serão cercadas. Eles não vão poder ser protegidos. Então, esse sistema de defesa que agora eles estão confiando, porque Deus permitiu que eles conseguissem se defender por pouco tempo, Deus permitiu isso. Mas Deus mostra que eles vão ser cercados. Então eles estão confiantes nisso. E esse sistema é um sistema caríssimo. Cada bateria, parece que aquela máquina tem 10 baterias, e aquelas baterias são caríssimas. Cada tiro que eles dão para o alto para se defender dos foguetes, dos mísseis, parece que é $40 mil. Cada tiro. Eu não sei se é 40 ou 50 mil dólares. Então é muito dinheiro investido. É um sistema inteligente, sim. Quando ele vê um foguete, quando consegue detectar pelo satélite, em poucos segundos calcula onde vai cair. Se for cair no mar ou em lugares não habitáveis, o sistema deixa, porque é muito caro para se defender. Mas se for cair em lugares habitáveis, o sistema consegue interceptar. Interessante e muito benéfico agora. Só que a confiança deles está indo nisso. Assim como o povo de Israel no passado confiava nas suas batalhas, nos seus cavalos. E eles perdiam várias batalhas porque havia pecado no meio deles. E o que os profetas falam de Israel hoje? O que os profetas profetizam do mundo hoje? O que vai acontecer no nosso tempo hoje? Eles não sabem. Eles acham que se fizer casas para debaixo da terra, para se esconder, como um bicho faz, bicho se esconde debaixo da terra, eles vão conseguir se defender. Irmãos, vamos olhar os dois lados. Se eu estivesse lá na terra de Israel e não conhecesse os profetas, e não tivesse confiança no Deus de Israel, e ainda que eu botasse um pouco de confiança no Deus de Israel, eu teria medo. Porque senão alguém pode falar que você não está aqui vendo mísseis passeando pela sua cabeça. Você não está. Então eu sei o que é ter medo dessas coisas. Mas eu morei no Japão 20 anos. Lá tinha terremotos que as coisas caíam do lugar, parece que você ia ser engolido pelo chão, engolido vivo. E até os japoneses, que são pessoas bem educadas, né, na maioria, no geral, eles entravam em pânico. E também teve aquele conflito entre a Coreia do Norte, ela lançava míssil e passou por cima de onde eu morava. Os celulares começaram a tocar de todos, avisando que míssil está passando em cima. Então eu sei mais ou menos esses medos, eu tenho experiência desses medos. Então se eu estivesse na terra de Israel, talvez eu teria também um pouco de medo. Mas conhecendo a palavra de Deus e o que a palavra de Deus fala, eu colocaria uma trombeta na boca e anunciaria o pecado para o povo, como diz Oséias, capítulo 8. Ele fala, emboca a trombeta na boca e anuncia. Trombeta é anunciar, não é fazer barulho. Não é fazer... Não é isso. Por isso que Deus fala. Fala para um povo que tem olhos, mas não vê, e tem ouvidos, mas não ouve. Trombeta é anunciar o pecado para o povo, para preparar eles, não para um dia da expiação chamada de mês 7, dia 10, anualmente. Isso era um recado do Senhor, um treinamento. Esse dia da expiação está no futuro, quando o próprio Deus vai descer do céu. E quando Deus descer do céu, eles vão quebrar a cara, porque quem vai descer do céu é aquele mesmo que um dia veio, morreu, ressuscitou e subiu
como diz todos os profetas. Eu vou falar desses pontos aqui nas próximas partes do vídeo. E eu vou usar só a lei e os profetas. Não vou usar o Novo Testamento. Para esse motivo também, né? Eu já fui treinado para isso, para esse momento. Então eu sei como eu devo falar para que essa mensagem consiga despertar pessoas, interesse nas pessoas, para que elas comecem a falar para os lados de lá. Porque Deus manda a gente colocar a trombeta na boca e anunciar o pecado para Sião, para Jerusalém. Porque enquanto não houver paz em Jerusalém, não haverá paz no mundo. Por isso que a palavra fala para você orar pela paz em Jerusalém. Mas não vai haver paz em Jerusalém agora. Deus manda você orar pela paz em Jerusalém, mas ao mesmo tempo Ele manda você anunciar os pecados de Jerusalém. Porque só vai haver paz no mundo quando houver paz em Jerusalém. Porque é a partir de lá que o Messias vai reinar sobre toda a terra. E como é que vai haver paz em Jerusalém? Se eles se recusam a dar ouvido aos profetas. Vocês conseguem compreender isso? Então eles estão confiantes agora no seu sistema, fazem casas para debaixo para se esconder. Imagine o Deus que criou os céus e a terra, que tem um povo eleito, escolhido, que ama o povo. Ele designou que o povo se escondesse para debaixo da terra como bicho para fugir dos filhos de Ismael e de Edom. É esses os desígnios do Deus de Israel? Será que o Deus de Israel tem as intenções no coração dele de defender dessa maneira o seu povo? Dependente de tecnologia, de inteligência e de armas e de se esconder? Será que é assim que Deus de Israel sempre defendeu o seu povo? O que dizer de Josué e os 7 sacerdotes que tinham 7 trombetas, que tinham que rodear a cidade? Para que as muralhas caíssem. Não foi pelo poder deles, por guerras, foi por obedecer tudo o que Deus falou. 7 sacerdotes, 7 trombetas. Não tem um grito lá no final? O grito que é a mesma palavra que nos remete ao ano chamado pela Bíblia de jubileu. Mas no hebraico são outras palavras. Tudo aquilo é um aviso do Senhor. Compreenderam? Então, é assim que Israel se defende hoje. Mas a palavra mostra que nada disso vai poder socorrer eles no dia da aflição, no dia da angústia de Jacó. E eles vão precisar passar por isso, para eles acordarem. Então, eu separei aqui Ezequiel capítulo 38, para a gente dar uma lida e compreender como que o sistema agora, o sistema deles, o domo de ferro, vai ser falho na hora de defender eles. E não vai demorar tanto para eles perceberem isso. Israel vai ser atacado pelos ares e pelos mares. Ezequiel 38 e 39 fala disso e é no futuro. E Daniel capítulo 11, a partir do verso 40 ao 45, mostra também o cerco de Israel pelos mares. Mas hoje vamos olhar para os ares, já que nós estamos falando do domo de ferro. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tem 2 lados para se analisar aí. O lado que agora o sistema está funcionando e está defendendo eles, salvaram, muitas vidas foram salvas por causa desse Iron Dome. Sim, mas isso não vai poupar eles durante muito tempo. Deus sempre deixou que Israel pudesse se defender por algum tempo. No passado eles confiavam no Egito, na Assíria, e Deus fala que o socorro deles não está no sul e nem no norte. Por que Deus fala isso? Será que foi só no passado? Será que as profecias não mostram Israel fazendo aliança com o sul e com o norte hoje em dia? Você sabia que Israel está tão cego que eles vão fazer aliança com a morte e com o Sheol? Isaías capítulo 28. Eles vão fazer aliança com o norte de Israel. Agora, nesse momento, Erdogan está juntando muitas nações, muitos povos, fazendo várias alianças para se unirem contra a terra de Israel. Ele amaldiçoou a Áustria só por ter supostamente defendido, falado bem de Israel. Na verdade, ele se amaldiçoou, Quem conhece Gênesis capítulo 12 sabe que ele se amaldiçoou. Mas olha só a raiva, a ira que ele tem. E você sabia que eles vão fazer aliança com o norte? Vão.
As profecias mostram isso. Mas hoje vamos ler aqui Ezequiel 38. Os textos vão passar na tela. Eu queria que vocês prestassem atenção. Os textos vão estar na tela, mas eu vou parar para fazer alguns comentários. Tá certo? E isso vai ser para o vídeo de hoje. Então vocês vão compreender por quanto tempo o sistema Domo de Ferro vai poder defender a terra de Israel. Presta atenção. Ezequiel 38 diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, terra de Magog, norte de Israel. Príncipe de Rosh, aqui está Rosh, mas eu acredito que é Rosh de cabeça, né? De Meseque Tubal, profetiza contra eles e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe Irosh de Meseque Tubal. Far-te-ei que volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhado, todos a espada, persas, etíopes, e pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reúne a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, agora eu queria que vocês prestassem atenção nessas palavras que eu vou ler frisando para vocês, mostrando que são profecias que vão acontecer agora. Na cara de Israel, na cara do mundo, na cara do Domo de Ferro. O inimigo vai mijar em cima desculpa a palavra, mas ele vai mijar em cima do Domo de Ferro de Israel. Presta atenção. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. 1948. Ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. 1948. Que sempre estavam desolados. 1948. Este povo foi tirado dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. 2000 e supostamente seguramente, né? Mas Deus vai falar aqui que o seguramente é como eles interpretam, como eles estão vendo, em segurança. Israel não está prosperando e crescendo realmente em tecnologia e tudo mais. É assim que eles se veem, mas não é assim que o Deus de Israel vê. Presta atenção. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Por que o Senhor está falando que muitas nações vão se unir contra Israel como nuvem que cobre a terra? Por que nuvem? Agora, irmãos, Deus está dando só um exercício de ataque para os inimigos, que serve para avisar eles, para acordar o povo de Israel, serve como parábola, mas também o inimigo está vendo como Israel se defende, quanto que ele gasta, como que ele se recompõe, né? Quanto tempo dura as baterias, se a gente lançar 300 mísseis de uma vez, e se for 500, e se a gente conseguir mais povos para nos ajudar? Israel vai sucumbir, não tem domo de ferro para proteger eles. O inimigo está vendo como que Israel se defende para depois ele juntar mais forças de uma maneira que Israel não vai poder se defender mais. E o profeta vai dizer. No verso 9 diz: Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor: Naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio, e dirás: Subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm portas e nem ferrolhos, a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre muitas nações, a qual tem gado, tem bens e habita no meio da terra. Certo? Então, essas imaginações que os inimigos vão ter no tempo futuro, na verdade, a gente já está vendo isso. O Irã declara ódio mortal abertamente nas mídias contra Israel. Morte a Israel, diz o presidente do Irã. Erdogan fala: vamos marchar para Jerusalém.
Eles já estão dando sinais que essas profecias estão perto de se cumprir. Aí você pode dizer, mas o Deus de Israel vai proteger a terra de Israel com o seu domo de ferro. Não vai acontecer isso, irmãos. O único que vai poder proteger a terra de Israel é o Senhor Jesus. Aquele que vai descer do céu, lá em Zacarias 12 e capítulo 14, aquele que eles vão olhar e chorar amargamente, como se chora por alguém que chora por um filho unigênito amargamente. Zacarias 12:10, e olharão para aquele a quem traspassaram. Quem é esse? É só juntar as demais profecias. Por que eles estarão chorando amargamente, como alguém que chora por um filho unigênito, se o Messias desceu do céu, colocou seus pés sobre o Monte das Oliveiras? Por quê? E lá Israel está todo cercado. E o reino é estabelecido lá em Zacarias 14. Prova de que o profeta Isaías realmente estava certo. É o povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Deus começa a falar isso a partir de Isaías capítulo 6 e repete isso algumas vezes. E o profeta Ezequiel também repetiu algumas vezes isso dentro do seu livro. E isso vai parar no Novo Testamento também, vocês sabem, né? Aí diz assim, aqui diz que eles se reúnem para ir para a terra de Israel tomar os despojos, não é? O que diz Zacarias 14? Para economizar tempo aqui, para não ficar indo lendo, né? Vocês podem ir lá e ler. Diz que metade da cidade será tomada, a outra metade não. Metade sairá para cativeiro, a outra metade não. Por quê? Será que o inimigo quer só metade da cidade? Não, ele quer tudo. Ele quer morte a todos os judeus do mundo, assim como Hitler. Mas Deus não vai deixar que todo Israel seja tomado. Ele vai permitir que metade da cidade seja tomada para eles aprenderem que não é com domo de ferro, com qualquer outro tipo de arma artificial inteligente. Não é com a inteligência de Israel que eles vão conseguir se defender. Até eles aprenderem que eles dependem totalmente do Deus de Israel. Verso 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo habitar seguro, não o saberás tu? Estamos falando dos dias de hoje, nós estamos lendo hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, em 3D. O que vocês estão vendo em letras aqui, vocês tiram, é como se você pegasse das letras e mostrasse imagens. É isso que o Espírito do Senhor está fazendo. Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte, Turquia e Erdogan. Esse bicho que está aparecendo aí na tela, esse bicho horroroso. Então, não estou falando que é ele, mas ele pode ser, né, um super secretário daquele inimigo supremo de Israel. E diz, virá do norte, né, montado todos a cavalo, grande multidão, poderosos exércitos. E subirás ao meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra. Quem é que está trazendo? Deus. Para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio de meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante muitos anos que o faria vir contra eles? Olha que verso-chave. Deus está falando que por muitos profetas, durante muitos anos, ele disse que traria esses inimigos contra a terra de Israel, que aqui é chamado de Gog e Magog. Aonde estão esses outros profetas profetizando esses mesmos eventos? Daniel capítulo 7. O chifre pequeno, que começa pequeno, mas se torna maior de todos, sobe no meio de 10 chifres, que são 10 nações unidas, que está em paralelo lá com a estátua de Daniel. A estátua de Nabucodonosor, os 10 dedos, barra e ferro. Está profetizado. Isaías capítulo 14 diz que a Síria iria cair nos montes de Israel. Em Isaías capítulo 16, o trono de Davi está estabelecido na terra. Por que Deus usa termos como a Síria, se a Síria já passou? A Síria pode ter passado, mas os lugares ainda existem.
E se você for olhar no Google mesmo, entre as histórias, né, as partes históricas, você vai ver que muitos assírios hoje são filhos de Ismael. A Síria estava no norte de Israel. Acorda, é isso que o Senhor está falando. Isaías capítulo 10 tem um inimigo de Israel supremo no fim, Isaías 10, e é um rei da Síria. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deixados abaixo. Os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Para você que tem a luz do Novo Testamento, você está lendo aqui exatamente a transição da sexta para a sétima taça da ira de Deus e exatamente o derramar da sétima taça da ira de Deus, aqui, nesse momento. Coisa que a gente não pode falar dessa maneira para eles, se eles não dão ouvido nem às palavras dos profetas, como que eles iriam olhar para Apocalipse? Então esse vídeo aqui eu abri aspas para falar de uma maneira que eu possa falar para dois povos. Eu nem sei se judeus vão realmente ter paciência para assistir, mas tem que ter um começo para tudo, né? E a gente tem que conseguir falar isso daqui de uma outra maneira, em inglês, em hebraico, e essa palavra vai chegar até a terra de Israel, não tem jeito. É inevitável isso. Verso 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes. Isaías 14. Você está vendo que eu não consigo ler um só capítulo sem lembrar de outros? É impossível você ler um profeta e não lembrar de outros, quando o seu coração está ligado com eles. Diz o Senhor Deus, a espada de cada um se volverá contra o seu próximo. Esses mesmos eventos de tremer terra, abalar céu, abalar o trono das nações e um inimigo se levantar contra outro. Está em Ageu capítulo 2. Contenderei com ele por meio de peste e de sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. De fato, Apocalipse, né? Farei cair sobre ele, sobre as tuas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Cadê o domo de ferro aqui? Se fosse para Israel ter um domo de ferro, esse domo de ferro seria o próprio Senhor Jesus. Aqui, todo Israel, o seu domo de ferro, ou os seus domos, pode ser que eles façam mais, os seus lasers, interceptores de mísseis, todos eles vão ser cercados. Verso 23. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. E saberão que eu sou o Senhor. Se nós fôssemos ler o capítulo 39, nós iríamos ter quase que uma réplica da profecia do capítulo 38, mas com alguns acréscimos. Eu não vou ler porque o vídeo vai ficar muito grande. E quando Deus eliminar Gog e Magog, aspas, Turquia, Egito, Iraque, Irã, todas essas bestas. Quando Deus eliminar todos esses povos, vem Ezequiel do 40 ao 48 para mostrar o reino do Messias estabelecido nessa terra. E aí vai ter todas aquelas coisas que nós falamos nos podcasts anteriores. Compreenderam? Então aqui acaba a palavra. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo para alguns judeus e insistisse para eles assistirem. Se eles não creem nisso, eles e os seus familiares vão ir para cativeiro. Suas mulheres vão ser forçadas na frente deles. Deus vai permitir que tudo isso aconteça com aqueles que ouviram com seus ouvidos e não quiseram entender. Aqueles que viram com seus olhos e não quiseram ver. Esses Deus vai castigar por não ter tocado a trombeta sobre a terra de Israel e anunciado que o inimigo vem. Como diz Oséias capítulo 8, o inimigo vem sobre Israel. Coloca a trombeta na boca e pratica a verdadeira festa das trombetas. Prepara o povo para um verdadeiro dia da expiação, que é o dia da redenção de todos, para que
possa vir sobre essa terra a festa dos tabernáculos. Tá certo, irmãos? Nós falamos aqui das batalhas nos ares, mas Daniel capítulo 11, do 40 ao 45, através de um contexto histórico, Deus profetiza a batalha nos mares. Israel será todo cercado. E nos próximos vídeos nós vamos aprender a mesma coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre o Domo de Ferro. Não falei quase nada aqui, né? Eu usei isso como oportunidade para ensinar pessoas, né? Irmãos e até judeus, se eles quiserem aprender. E nós vamos ver 3 coisas que eles precisam aprender. Eles precisam reconhecer, eles precisam acreditar na palavra de Moisés e dos profetas, e entender que Jesus é o Messias. Eles precisam acreditar que o Messias que eles esperam já veio uma vez, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, conforme diz Daniel 7 e vários outros profetas, e que ele vai voltar, conforme diz Zacarias. E que esse Messias que eles esperam não vai ser um homem que vai nascer agora, um libertador de Israel que vai nascer e que nunca existia. O Messias já existia antes mesmo de se fazer carne, homem. E ele fala, pelas palavras dos profetas, ao seu povo sobre a sua vinda, sobre o seu nascimento, sobre o seu sofrimento, sobre sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre a sua volta. E sobre o seu povo que o rejeitaria, desde o cântico de Moisés, lá em Deuteronômio 31, 32. E eles precisam se arrepender dos seus pecados. Nós vamos ver tudo isso daqui dentro do profeta Zacarias, com algumas porções dentro de Isaías, e eu acredito que em 2 ou 3 blocos a gente fecha esse vídeo, que serve como introdução para despertar interesse nos cristãos, para anunciarem o povo de Israel. Até que Deus se alegre disso, fique contente disso, e nos dê mais línguas, hebraico, inglês, para que essa mensagem seja transmitida para eles na própria língua. Porque isso vai acontecer. E vai acontecer pela inteligência artificial. Até que, como diz as palavras dos profetas do Novo Testamento, os formosos pés daqueles que anunciam boas novas estarão sobre os montes de Israel, fazendo sinais, prodígios e tocando trombeta lá na terra de Israel. Tá certo, irmãos? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Faça o seu trabalho de compartilhar, divulgar, e espero que vocês tenham entendido, tá bom? Esse interesse de falar a palavra de Deus para o povo judeu, na verdade já acontecia comigo lá no Japão, mas hoje ele é mais forte, tá bom? Então, acredito que Deus se alegra disso, né? Porque só haverá paz no mundo quando houver paz em Jerusalém, tá bom? São nossos irmãos. Embora foi usado palavras duras, né? Aqui no vídeo, Deus usa palavras piores. Mas Deus ama o povo. Ele ama, na verdade, todos, né? Lá em Deuteronômio, no finalzinho do cântico, diz que Deus ama os povos. Mas aqueles que se rebelam contra ele serão desarraigados da terra. Como vocês viram aqui na profecia mesmo de Ezequiel 38, né? E também tem em 39, e também tem em várias outras porções das Escrituras, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até os próximos estudos.